Embaixador de Israel cobra do governo Lula posição mais firme contra o Hamas. Estadão. Primeiro voo da FAB com resgatados de guerra em Israel chega ao Brasil. Está no UOL Notícias. Israel confirma que brasileiros estão entre os reféns do Hamas. Manchete do O Globo. A AGU deve aconselhar Lula a vetar ao menos parte do marco temporal para respeitar decisão do STF. Está no Jornal do Brasil. 9 funcionários da ONU foram mortos em ataques aéreos israelenses. Está no G1. Sobe a 2.255 o número de mortos na guerra entre Hamas e Israel. Matéria de R7. Conab, produção de carnes deve ser recorde em 2023-2024 para 30,8 milhões de toneladas. Está na Broadcast. PT deu calote em produtor há 13 anos. Dívida ultrapassa 20 milhões e credor vira Uber. Matéria do Estadão. Senado aprova moção de repúdio ao Hamas por atentado em Israel. Manchete da Isto É. E Dino falta a convocação e presidente do colegiado deverá pedir impeachment. Matéria do Estadão. Estava pegando. Fique à vontade, Denise. Eu vou comentar a primeira, porque não tem como ser diferente, né? A gente vem fazer um programa tão gostoso desse, mas não tem como você deixar passar em branco essa questão da guerra entre Israel, né, e a Palestina. E quando fala guerra, parece que duas pessoas resolveram, né? 2 caprichos de 2 líderes resolveram brigar. Não se trata disso. Quero trazer aqui uma reflexão para todos. Muitas vezes as pessoas pensam, né, especialmente quem gosta de estudar história, enfim, mas como é que pode? Alguém, você já se pegou pensando nisso? Mas como que pode, né? O nazista matou tantas pessoas, com a concordância de tanta gente. São questionamentos que você, em algum momento, já fez. Como que isso pôde acontecer debaixo dos olhos do mundo e ninguém fez nada, né? Essa barbárie. Eu vou dizer como foi que isso aconteceu. Isso aconteceu porque lá na Segunda Guerra aconteceu o que está acontecendo agora. Quando você vê pessoas, né? E não são pessoas comuns, como já dissemos aqui, porque temos pessoas comuns e temos os deuses do Olimpo, temos os nossos governantes, né? Não são pessoas que ocupam cargo nenhum, elas têm relevância e voz. Quando você vê esse tipo de pessoa não condenando o que aconteceu em Israel no final de semana, e aquilo ali não foi nada além de barbárie e terrorismo, você chega à resposta de como eu abri o meu comentário. O nazismo aconteceu porque pessoas, naquela época, tergiversaram sobre um absurdo que foi o genocídio contra os judeus e tantas outras pessoas. Aí, quando você vê o presidente da República, né, assistimos ontem, durante a semana toda, na verdade, parlamentares aliados ao PSOL, ao PCdoB, parabenizando o Hamas pelo que aconteceu. Hoje, acabei de ler aqui, foi um assessor de um deputado, um outro que tinha um cargo lá, foram exonerados porque fizeram comentários absurdos diante de uma foto de uma menina que estava toda suja, com as calças sujas, enfim, possivelmente estuprada, rindo, né? Graças a Deus o Congresso resolveu exonerar esse assessor desse deputado, mas enfim, quando você vê que pessoas não se posicionam firmemente contra esse terrorismo, e não tem outro nome porque aconteceu, é terrorismo, é barbárie, é selvageria. Então, quando essas pessoas não se posicionam, essas pessoas que têm a obrigação de se posicionar, presidente da República, ministro dos Direitos Humanos e tantas outras pessoas. O Itamaraty fez um absurdo. Nós tivemos um brasileiro, 2, né, até agora, que faleceu. E o Itamaraty lançou uma nota. O Hanani faleceu. Não, ele não faleceu. Foi morto. Ele foi assassinado pelo ataque terrorista do Hamas. Né? Então, dá para a gente entender por que, na Segunda Guerra, Hitler fez o que fez diante dos olhos do mundo. Porque pessoas como o presidente Lula, como o ministro dos Direitos Humanos, como tantos parlamentares no Congresso, fizeram vista grossa, quando não apoiaram textualmente, como a gente tem visto.
Não é nenhuma novidade, e para não passar em branco, vamos falar desta guerra, né? Não é nenhuma novidade que o PT apoie terroristas, né? Então, não surpreende ninguém. Essa que é a grande verdade. O próprio Hamas, ele parabenizou o senhor Lula, quando ele ganhou a eleição no ano passado, por mais que o PT tente esconder, dizer que é fake news. Já teve aí alguns pseudo-órgãos de imprensa ligados à esquerda que falaram, olha, isso não aconteceu. Mentira, a nota ela é oficial e está lá. Então, quer dizer, a gente já sabia que o PT fazia isso, né? Todo mundo sabia, ninguém foi enganado. Mas fizeram acreditar que era o governo do amor, que estava tudo certo e tudo bem. É lamentável. As cenas que chegam de Israel são para lá de lamentáveis, são tristes. Mulheres, crianças, todo tipo de pessoa é morto a sangue frio e sem nenhum tipo de dó. E hoje eu estava vendo um vídeo pela manhã de como eles agem. Vocês já pararam para ver o quanto que é bem parecido com os traficantes aqui no Brasil? É aquela tática de guerrilha, aquela coisa bem rasteira, né? Tá aí. Infelizmente é isso. O mundo ele vai muito mal. Mais uma vez aí uma guerra. Para das curiosidades que existem no mundo, eu ainda vi o Putin falando que eles deveriam buscar a paz. Acredite se quiser. São os absurdos, né? São os absurdos. O Putin daqui a pouco está condenando a questão lá na É surreal. O que me chama a atenção é que de um lado existem palestinos, de outro lado existem israelenses. Existem os extremistas. Nós estamos falando de Hezbollah, nós estamos falando de Hamas, nós estamos falando do pessoal do Irã que está dentro, nós estamos falando de todo esse pavio de pólvora que é o Oriente Médio, uma questão milenar e principalmente são vidas. Houve um ataque em 2016 e nós estamos com isso para ser feito. Houve uma retaliação em 2017 e o que nós observamos são civis sendo feitos de alvos. Lógico, quando você vai bombardear a retaliação de Israel, óbvio, pessoas inocentes morreram. Mas o Hamas iniciou matando pessoas inocentes em uma situação totalmente absurda. Absurda. Não tem nenhum tipo de defesa para esse tipo. Não dá para concordar com isso. Não eram soldados lutando contra soldados. Eram civis, desarmados, que nem sequer tinham ideia do que ia acontecer, porque não se tinha conflito e houve essa questão. Existem brasileiros, existem franceses, existem várias alemães, nacionalidades. Existem americanos, existem argentinos que estão sob posse dos extremistas, sendo feitos de reféns e feitos de escudo humano. Há um relato de um vídeo de uma criança de 12 anos sendo arrastada como escudo. Não dá para a gente concordar com isso. Isso não é dizer que Palestina tem razão ou que Israel tem razão. Isso é dizer que a vida é maior do que qualquer coisa. Fique claro, Márcio, que ninguém aqui é contra as reivindicações da Palestina. Não é disso que se trata. O Estado palestino, em que pese muitas vezes foi tentado criar esse Estado desde 1948, quando a ONU reconheceu Israel como Estado. De lá para cá, a Palestina não aceitou nenhuma das tentativas de criação do Estado. Contudo, não se fala aqui que a Palestina não tem direitos de ter um Estado. Sim, não se trata disso. A prova disso é que em Israel, 20% da população são de palestinos, de árabes, que têm o seu direito reconhecido perante Israel. Agora, sabe quantos israelitas você encontra na Palestina? 0%. 0%. Israel é signatário de todos os tratados internacionais de direitos humanos. A Palestina, 0%. Então, né? Agora, até para a guerra, por pior que ela seja, e até o pior dos líderes que vai para uma guerra, existe um código. Você não atira, você não ataca civis dessa maneira como foi feito. Infelizmente, nós assistimos essa semana a barbárie. 40 crianças mortas, queimadas, decapitadas na frente dos pais. Isso não tem nenhum tipo de defesa. Não tem justificativa para isso. Não Exato. dá pra... Olha, você não está vingando. Isso é a barbárie. Uhum. Isso é o pior do ser humano. Isso é o instinto mais primitivo e mais perverso do ser humano. E eu acho que o pior dessa história é você olhar
acompanhar pessoas que ainda defendem. Então tome muito cuidado com as ideologias que você acaba por defender, porque no fim das contas você acaba apoiando esse tipo de matança. Tome muito cuidado, ideologia mata, e não é pouco. 10 horas mais 9 minutos, tem nós vamos para o Virtual News, já para as pautas, porque vamos falar também dessa guerra, tem informação sobre essa guerra, e a gente vai entrar novamente nesse assunto. E realmente é o que o mundo está observando, todo esse conflito no Oriente Médio, e já há mais integrantes agora participando dessa guerra.